Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus vos sejam multiplicadas. 6 provas, 6 testes foram permitidos por Deus na vida do Abraão, o pai da fé, aquele homem que caminhou muito, que andou muito no passado e andou com Deus. Ele venceu em 6 testes permitidos por Deus. Inicialmente, quando Deus apareceu para ele, disse o seguinte, deu uma orientação para ele. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. Vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Orientações que Deus deu para um homem chamado Abraão, que morava numa cidade boa, na época, há 4.000 anos atrás, uma cidade em que ele tinha parentes, tinha conforto, tinha comércio, tinha amigos, mas ele aceitou a ordem e a orientação de Deus e foi para uma terra desconhecida. Essa disposição de romper os laços naturais exigiu dele uma fé viva, uma fé fervorosa. E ele construiu altares e foi caminhando com Deus ao longo de sua vida. Segundo teste que Deus permitiu na vida de Abraão, a pressão das circunstâncias. Abraão estava vivendo na atual Palestina, já tinha saído da sua terra, quando houve fome na região e ele buscou refúgio no Egito e ele conseguiu sair de lá. Então ele precisou de uma fé suficiente para passar por essa circunstância da fome. Isso representa crises econômicas, políticas, financeiras. E se nós tivermos fé como o pai da fé Abraão teve, podemos vencer essas circunstâncias difíceis. Terceiro teste vivenciado por Abraão foi apaziguar o seu sobrinho com os seus parentes, com os seus servos. Houve um conflito na família de Abraão. Abraão e Ló estavam diante da escassez de espaço de alimento para os seus rebanhos, e Abraão foi humilde e abriu mão de direitos e permitiu que o seu sobrinho Ló escolhesse as melhores terras. Com isso houve pacificação. Abraão tinha entendido, o importante é ter uma aliança, um concerto com Deus, um pacto com Deus e obedecer a Deus e fazer a pacificação, mesmo à custa de perdas de alguns direitos pessoais. O Senhor Jesus também disse, bem-aventurados pacificadores. Abraão, tendo vivido muitos anos, 2.000 anos antes de Cristo, já tinha o entendimento de como realizar uma pacificação. Graças a Deus por isso. Que exemplo! O quinto teste em que Abraão passou foi quando os seus parentes, Ló e seus parentes, eles foram sequestrados na guerra por inimigos, e Abraão foi atrás e lutou valorosamente com a ajuda das forças de Deus, venceu os exércitos contrários e trouxe do cativeiro o Ló e seus parentes. Ele mostrou com isso amor aos seus parentes, amor aos seus irmãos. Isso é uma parte do caráter chamada integridade. Quinto teste vencido por Abraão foi a espera, a paciência. 24 anos ele estava morando já na Palestina e não chegava
o filho da promessa. A paciência é também um fruto do Espírito e Deus quer gerar em nós esse valor. E, finalmente, em sexto lugar, a sexta prova, o sexto teste que Deus submeteu a Abraão foi quando Deus disse: entrega teu filho, teu único filho, lá no Monte Moriá, oferece ele em sacrifício. Abraão obedeceu, Deus não permitiu a morte do menino, e Deus mostrou então e viu que realmente Abraão tinha obediência e entrega total. 6 testes foram permitidos na vida de Abraão, pai da fé. Ele passou nesses testes e ele recebeu o aprofundamento do concerto que Deus tinha com ele. Muitas bênçãos Deus lhe concedeu. Tudo para a glória desse Deus tão grande, tão maravilhoso. Abraão, através da tua obediência, através da tua entrega total, você e todos os seus descendentes serão abençoados, disse Deus. Abraão tem descendentes espirituais, que são pessoas que acreditam no Senhor e Salvador Jesus, que é um descendente, inclusive, de Abraão. E Abraão tem os descendentes genéticos, que são os árabes, judeus e os judeus, que são tão numerosos como a areia da praia. Então existem os descendentes espirituais numerosos como as estrelas dos céus e os descendentes genéticos numerosos como a areia da praia. São verdades maravilhosas que nos ensinam a ser resilientes, perseverantes, porque Deus cuida de nós. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.